Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MFII 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Segmento de atuação em que ele investe? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos, desde já agradeço imensamente. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado a todos os membros. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA até o final do ano. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Essa certificação é em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Esse vídeo foi uma sugestão aí do membro David Cohen, e ele mandou ou Cohen, não sei, mandou essa sugestão lá para o e-mail. Então ele falou, boa noite, você poderia analisar o MFI. Então, quando o membro pede, ainda mais se eu não tiver vídeos agendados, já entra logo como preferência primordial. Se eu já tiver algum vídeo agendado, ele vai entrar no momento mais próximo possível. Gostaria de agradecer também a doação do Luiz Natalino. Ele fez uma doação de um valor aí. Excepcionalmente, eu usei esse valor aí para a carteira do canal. Se a indicação for para isso, beleza. Se não, eu agradeço também todos vocês que colaboram aí. Muito, muito obrigado mesmo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais. A gente precisa atingir 1000 inscritos. A Mufiagro aí já está chegando próximo dos 1000 inscritos. Também vai lá no canal Amudicas. Os links dos canais vai estar no comentário fixado. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de desenvolvimento, incorporação aqui e desenvolvimento, né, semelhantes. É um fundo que foi lançado no mês 8 de 2013. É um fundo de base 100. Mérito é a gestora, mandato híbrido, e ele tem uma liquidez aí mediana de 310 mil em média por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,40% e ele conta ali com 4 milhões e 146 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com um desconto de 6% atualmente. O que isso significa? Significa que o fundo tem um patrimônio de 424 milhões e o mercado está disposto a pagar 398 milhões. É um fundo que é de base 100, cuja cota hoje vale 102 e ele está sendo negociado ali a R$ 96. Tendo maio como referência, é um fundo que conta ali com 28.800 cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente 96, mínima de 95 e máxima de 117. Eu vou traçar a linha dos R$100 aqui para a gente tentar entender um pouco melhor o fundo. Então, quando o fundo veio ao mercado, ele estava sendo negociado ali próximo com ágio, no momento em que, nessa época, não existia fundos high yield, não existia fundos com alto desempenho. Então, esse fundo ele entregava bem acima do normal de mercado, tá? E para a época, era algo próximo de 1%. Isso era acima do normal de mercado. Então, esse fundo estava sendo negociado a 120, chegou a cair aqui a 110, mas chegou a ser negociado a 140, 150. E aí, entre aspas, estava ali negociando a 130, 120. Ocorre esse vão gigantesco no fundo aqui, ó. O fundo é jogado para baixo e passa a ser negociado aqui a R$ 66. O que aconteceu nessa época aqui, ó? Houve uma denúncia à CVM. Esse fundo ele ficou sem negociar durante uns 3 meses. Se você observar bem aqui, ó, o fundo parou do mês 10 e você note que ele voltou a ser negociado lá, ó, só mais ou menos em janeiro aqui, ó. O que ocorreu com esses 3 meses aqui? Ele ficou suspenso as negociações, foi aberta a investigação, foi feita uma denúncia que esse fundo tinha como se fosse uma pirâmide financeira, e aí nada foi constatado. O fundo conseguiu comprovar que não era nada disso e tudo, e voltou às suas negociações. Aí houve, olha o quanto o fundo despencou por uma informação caluniosa na época, e jogou as cotas lá para baixo para R$ 66. Meio que rapidamente o fundo voltou já próximo ao VP, depois passou por alguns momentos ali mas ainda assim voltou à normalidade, ó. Voltou a ser negociado acima do VP durante um bom tempo. Então ele volta novamente a ser negociado, atingindo 120, 130, no momento final de 2019. O
Mercado estava eufórico, o fundo volta a patamares mais altos aí, bem acima do VP, ó, próximos de R$140. Vem a situação pandêmica e joga as cotas de novo para baixo, algo mais ou menos a R$90. Tá? Passa essa questão pandêmica, o fundo volta novamente, passa do seu VP e começa a ser negociado a R$120, R$140. E aí, durante o ano de 2021, todo o mercado estava com dificuldade. Esse fundo não foi diferente, ele teve quedas, então ele fica durante um período a 120, durante o período fica orbitando ali próximo a R$100, e agora, recentemente, o fundo vem com essa tendência de queda, sendo negociado agora um pouco abaixo do seu VP. Virando a página, a gente vê as entregas do fundo. Então, ó, note que durante um período esse fundo estava entregando aí próximo a 1,20 de entrega, tá? E ele tem essa queda aqui, ó, durante esse período, 2019. Amor, o que será que aconteceu para esse fundo cair a entrega dele? Gente, esse fundo, dentro do relatório gerencial, a gente vai ver em que esse fundo investe, como é que são os parâmetros, porque você tem que entender o seguinte, o que acontece, como que funciona. Então, esse fundo, ele constrói, entre aspas, tá? Casas populares para vender, ou casas de médio padrão. E neste momento aqui, ó, de crise pandêmica, e agora juros altos, a tendência é que a entrega de rendimentos não seja tão alta. Mas ainda assim, mesmo nos piores cenários aqui, o fundo ainda estava entregando algo próximo a 90 centavos. Tendo um fundo de base 100, é um yield para um fundo teoricamente de tijolo, né? É um yield aceitável sim. Então, o último dividendo anunciado foi de R$1,10, agora, para pagar em junho. E esse fundo já passou por 7 subscrições. A última ocorreu agora nesse ano, entre março... na verdade, o ano passado, né? Março do ano passado ocorreu a última subscrição. Virando a página aqui, a gente vê as entregas mais recentes do fundo. Ó, e ele anuncia por trimestre, quando as exigências que a CVM fez para esse fundo. Então, por exemplo, ó, ele anunciou 1,20, 1,19, 1,19, 1,24, 1,24, 1,25, 1,18, 1,17, 1,17. Provavelmente, tá, vai ser 1,11, 1,10 e para o próximo mês já deve estar provisionado mais ou menos 1,10, 1,11. Geralmente ele faz 3 anúncios bem semelhantes ali. Esse último anúncio, 31 de maio, para pagar no dia 14 de junho, R$1,10. A cota, na época, R$98, apresentava um yield de 1,12. A cota teve um pequeno recuo aqui, hoje o yield está em 1,14. Esse fundo vem com yield acumulado de 14,53% ao ano. Em critério de yield, é um yield muito bom. É um yield bem interessante aí. Virando a página, a gente vê que atualmente 2 institucionais possuem posição no fundo. Um fundo da própria casa, o MFI, tem 0,5% das cotas. E o RECX tem mais 0,2% das cotas. Então, poucos institucionais montaram posição no fundo e um ainda é fundo da própria casa. Virando a página, a gente agora já está dentro do relatório gerencial. Primeiro ponto, tem-se que elogiar, eles mudaram a gestora, tá? Antes era Planner, e aí eles criaram a gestora da própria casa. Então, hoje a Mérito também ela é gestora e também é administradora do fundo. Com essa mudança, o relatório gerencial melhorou 1.000.000%, mas para mim ainda é um relatório muito ruim. Mas melhorou, porque antes o relatório tinha 1 página, 2 páginas, sabe? E nem era sempre, era horrível. Demorava a mostrar o relatório. Então hoje o relatório é bem maior. É um relatório muito mais detalhado. Mas para mim ainda deixa muito a desejar, tá bom? Então vamos fazer uma leitura aqui. Ele fala, ó. No início de junho, o Banco Central divulgou o boletim parcial do relatório Focus. O último relatório completo foi publicado em 2 de maio e fala sobre as expectativas e tal. No mercado imobiliário, conforme já destacamos em relatórios anteriores, há uma espécie de cabo de guerra que continua. Enquanto de um lado a conjuntura econômica vai cada vez mais minando o poder de compra das famílias e elevando os custos de construção, do outro, o governo tenta apoiar o setor e manter o acesso à moradia através de vários estímulos. No mês de maio não foi diferente. No dia 27 foi publicada uma instrução que aumentou o multiplicador de subsídios para o programa, que antes era Minha Casa Minha Vida, e agora é o programa Casa Verde e Amarela. Então, assim, eles já estão tentando mostrar aqui no relatório que eles, assim, têm dificuldade no setor, têm desafios a serem enfrentados, eles estão tentando mostrar o que está acontecendo, né? O mês de maio trouxe um novo ativo para a carteira, eles compraram o Reserva da Ilha, será um loteamento fechado na cidade de Paraná, lá, o Sertaneja. 473 unidades vendáveis e um VGV de mais de 200 milhões. Destacamos o Golden Boituva, em que casas das
das primeiras 2 fases de condomínio já foram entregues. A entrega, junto com a programação de novas ações de marketing, deve impulsionar as vendas na 5ª fase do empreendimento. Aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Ó, os dividendos divulgados no segundo trimestre de 2022 totalizam o valor de 3,31. Então, assim, eles falam 3 dividendos. Se você dividir isso aqui, ó, vai dar 1,10, 1,10 e 1,11. Tá? 1,10, 2,20, 3,30. Então, é assim que ele faz o anúncio dos dividendos dele aí. Virando a página, aqui a gente vê a DRE do fundo. Então, olha só, eu já cheguei a investir nesse fundo. Dos fundos de desenvolvimento, esse é o fundo que eu tinha escolhido para investir, mas me desposicionei, tá? Tanto esse aqui quanto o Tigar, que teoricamente são os 2 maiores, eu me desposicionei em razão de taxas. Esse fundo cobra de taxa, ó, 2%, que é muito alta. E aí, certa vez eu comentando sobre isso, me explicaram. Eu entendo isso. Eu entendo que o fundo tem alto custo mesmo, porque é no país inteiro que eles têm que rodar, e etc e tal, etc e tal. Mas eu sou muito criterioso com critério de taxa, essas coisas. Eu resolvi me desposicionar do ativo por causa dessas altas taxas. E aí, já não bastasse isso aqui, ó, ele ainda cobra 20% de performance do que conseguir bater o CDI, sabe? Né? Então, eu me desposicionei. Primeiro ponto foi taxa. O segundo ponto que eu me desposicionei é a falta de comunicação deles com os cotistas. Eles mudaram esse relatório depois que eu me desposicionei. Mas ainda assim tá péssimo o relatório deles. Pode melhorar muito, tem muito a melhorar. E questão seguinte, o terceiro e mais importante ponto, apesar de taxa para mim ser muito importante, tá? Foi a questão de eu não entender direito o setor. Eu prefiro investir em coisas que eu tenho pelo menos um entendimento mínimo. Fundos de desenvolvimento, gente, o entendimento que você tem que ter é muito maior do que simplesmente ler um relatório gerencial. Você tem que entender a conjuntura de como funciona o desenvolvimento, a construção, os riscos inerentes, questões inflacionárias, questões de crise, podem afetar muito mais um ativo desse aqui do que os outros ativos normais de fundo imobiliário. Em resumo, eu decidi me desposicionar em razão disso. Ponto positivo, antes sequer tinha DRE. Ponto negativo, gente, nós já estamos indo para o segundo trimestre de 2022. E aí o fundo vem e me traz um DRE no terceiro trimestre de 2021 e quarto trimestre de 2021. Não, beleza, não tinha, mas agora tem, mas você vai trazer coisa do ano passado, nós já estamos em 2022, acabando metade do ano. Cadê as informativas desse ano, né? Então assim, são coisas simples, mas que para mim faltam. Por exemplo, desculpa, pode ser até ofensivo da minha parte, tá? Mas isso, pra mim, é um total desrespeito com o cotista. Informação financeira básica, e eles não trazem essa informação aqui pra vocês? Agora vamos lá, ó. O que o fundo cobrou de taxa e a gente vai ver o que isso representa, ó. No quarto trimestre, ele receitou 16.349.000. 14 realmente dos ativos e 1.600.000 de aplicações financeiras. Teve uma despesa total de 2.101.000. E aí, o que foram esses 2 milhões? De taxa de administração, que ele não faz o destrinchamento, né? Pra gente saber certinho. Se a performance provavelmente já deve estar aqui dentro, tá? 2.175.000. Então a gente vai basear em cima disso aqui, ó. Vamos lá. 21,75, que eu vou arredondar para 21,76 vezes 100. Dividido por 16,349. Então, as despesas aqui, 13,30%. Agora a gente consegue saber como é que são as despesas, tá? Da última vez que eu tinha calculado isso aqui, as despesas deles estavam orbitando 18%, 20%, 30%. Então, aparentemente elas estão enquadradas, né? Mas aqui não mostra um relatório atualizado, né? Enfim, hoje, baseado nisso aqui que eles nos trazem, está controlado. Está dentro de um crivo aceitável. Vamos ver o trimestre anterior? Por quê? A gente precisa saber sobre performance, né? Que é o que mais me preocupa nas taxas desse fundo, que ele não traz isso com muita transparência. Mas vamos lá, ó. 26,85 vezes 100 dividido por 18,252. Então, no trimestre anterior, as despesas aumentaram para 14,71, ainda dentro dos 15% aceitável. Agora, você tem acesso a essa informação que sequer aparecia, mas ainda assim está aparecendo com bastante defasagem. E olha só, esse relatório deles é do primeiro trimestre de 2022. É aceitável por quê? Porque o segundo trimestre pode ser que eles não tenham divulgado ainda.
né? Mas para mim demora muito esses relatórios deles, tá? É assim, mas não fechou o segundo trimestre de 2022. Aí o primeiro trimestre eles vão ter informação só do ano passado. Tudo isso até que é aceitável. Mas, gente, para mim é uma demora demais trazer informação para o cotista, tá? Pelo menos as DRS deveriam ser DRS atuais, dos últimos meses. E não trimestral igual tá aqui. Que seja trimestral, mas que seja atual, né? Enfim, vamos à frente, vamos lá. Aqui ele mostra o andamento do fundo. Janeiro, o que ele fez? Eles compraram esse terreno. Aqui tem todo um ciclo, tá, pessoal? Eles compram o terreno, desenvolvem o terreno. Então eles fazem alguma estruturação, começa a fase de construção. Dependendo, se for só loteamento, eles entregam aqui. Mas eles podem ainda fazer prédios ou casas. E por fim, eles fazem a venda. Tem todo esse ciclo. Quando eles fazem todo esse ciclo, o que for de lucro, ele é entregue ao cotista. E aí o dinheiro principal, eles guardam e fazem compras de novos empreendimentos. Com o passar do tempo, para esse tipo de operação é muito interessante que se faça novas subscrições, novas captações de recursos. Por quê? 100 milhões 10 anos atrás é diferente de 100 milhões daqui 10 anos. Então, se ele não for trazendo mais dinheiro para o fundo, meio que vai ficando defasado, tá? A ideia é mais ou menos essa. Fevereiro, o monitoramento dos ativos do fundo seguiu normal. E em março ele fez algumas outras compras. Lançou isso aqui, investiu nesse outro projeto, tá bom? Sobre esses detalhes aqui eu não vou minuciar aqui agora. Resumo da carteira. Então vamos lá. A carteira do MFI possui ativos em 9 estados, regiões Sudeste, Nordeste, Sul. E os projetos desenvolvidos pelo fundo atualmente são todos residenciais, com foco no mercado de baixa e média renda. Então, assim, ó, lá no Tigar, eles têm tudo, mas lá é concentrado mais para média e alta renda. Então, note que esse fundo está bem concentrado nessa faixa da região do país aqui, ó. Eles não se aventuraram para outras regiões. Então, eles têm uma empresa e 8 empreendimentos desinvestidos, 5 milhões de metros quadrados executados, 657 mil serão entregues em várias regiões do país. 26 ativos formam a carteira do fundo, tem 9 concluídos, 8 em obras, 8 em pré-lançamentos e uma incorporadora. Então hoje, 70% é incorporação residencial e 30% é urbanização. Eu entendo isso aqui como se fosse loteamento, acredito eu que seja isso. Os imóveis lá, 59%. Acredito eu que seja... Essas coisas de tonalidade de azul aqui, para esses gráficozinhos aqui, ficou horrível, né? Eu acredito que seja baixa renda. 32% acredito que seja média renda. E 9% média renda. Média alta acho que não tem. Enfim, não fica muito claro aqui. E como que estão as fases aí? 51% acredito eu que esteja concluído. Land Bank 17%. E em obras 32%. Aqui a gente vê um por um como estão os ativos do fundo. Isso aqui é interessante se você se interessar por esse ativo, para você entender aquela questão cíclica que eu falei, ó. Então, olha só, urbanização está concluído, 100% das obras, já vendeu 88%. Essa quantidade de obra pronta e quantidade de obra vendida, isso aqui, das unidades vendidas, é muito interessante. E aí você vê, ó, até aqui, teoricamente, ó, o risco de obra já foi mitigado. Ó. Já está tudo concluído, não tem que se pensar em nada. Ó. Agora vai para a fase aqui de tentativa de vender os ativos e estão todos muito bem encaminhados. Ponto positivo aí. Agora você vê, ó, quanto de obra está em fase de obras aqui, ó. Todos esses ativos aqui estão na fase de obra. E aí alguns deles já estão bem encaminhados, a porcentagem das obras, mas tem outros que estão bem no início aqui das obras, ó. E outros que sequer começou as obras aqui, ó. E aí, das vendas, tá? É outro ponto interessante. Vendas estão bem, assim, ó, tem mais vendas, 100% vendido. Então tem esse ponto positivo aí. E aqui você tem que entender que parte do portfólio, então, parte está concluído, parte está em obras e parte ainda está em fase de início ainda, né? Nem começou as obras ainda. Então, interessante. E aí, o que isso representa do portfólio? Nenhum dos empreendimentos é uma alta exposição do portfólio, exceto esse aqui, ó. Terras à Estância, é um percentual alto do portfólio. E, gente, toda vez que você olhar para qualquer relatório, seja de um fundo de papel, seja um fundo de tijolo,
preocupe-se com exposição em demasia em um único, em um único ativo, em uma única situação. Por quê? FLCR11, um dos seus CRIs internos deu problema, e isso ele lá representava 10%. Pode ser que isso não respingue para o fundo, aparentemente parece que não vai respingar para o fundo, mas pelo menos era no máximo 10% do ativo. Acabamos de ver uma situação que ainda está passando por isso, tá? O BTRA, um dos seus ativos internos, deu problema. Pode ser que esse sim tem grande chance de respingar para o fundo. E hoje representa 24% do fundo. Então note, aqui era 10%, já é algo que não é tão assim aceitável, né? E no BTRA é 24%. Dito isso, ó, esse ativo que representa 19,5% é algo muito arriscado. Tá? Muito arriscado mesmo, mas já está com a obra 100% pronta, a fase já está totalmente concluído e já vendeu 96%. Então, visto isso, isso aqui também mitiga um pouco desse risco total aqui de exposição, mas ainda assim tem que entender como risco. Aqui a gente vai vendo o seguinte, os ativos nos quais ele investe, você tem que entender aqui ó, os setores e tudo, o que representa do portfólio do fundo, como é que tá aqui as fases, tá? Então, se você se interessar por esse ativo, você vai olhar um por um cada um desses ativos. Ó. Aprovação do loteamento, ó, já está aprovado. Já começa vai aprovar a incorporação ainda. Aí tem que depois aprovar pela Caixa, que é a financiadora. Ó. Então, aqui ele está mostrando um por um a fase desses novos ativos aí. Qualquer coisa, você vai pausar o vídeo aqui e olhar com atenção, se isso for do seu interesse, né? Aqui a gente vê como que vai evoluindo, né? As vendas. Então, ó, 84, como que caiu para 83? Pode ocorrer distratos, pessoas que vão lá e cancelam, né? Depois mostram a evolução, foi melhorando as vendas aí trimestre a trimestre, né? Ponto bem interessante em relação a isso aqui. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vendo com atenção. Então você vai vendo o seguinte, olha, Luar do Parque. Então tava 12, 18, 32, 24, 29, 35, 38, 41, 44. Teve uma evoluçãozinha aí dos ativos, né? E outros que estão 100% parados aí, e depois eles começam a entrar, ó. Então já começou a entrar aqui, já começa a se desenvolver. Ao passo que outros vão encerrando o seu ciclo aí. Bem interessante isso aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MFI são somente essas informações. Eu gostaria que você fosse lá nos nossos canais secundários e nos ajudasse. Tudo aqui que for de graça, né? Já, se você não quiser apoiar o canal financeiramente, se você não quiser virar membro, não quiser fazer doação, ajude. Inscrição é de graça. Não custa nada, você vai perder só um tempinho. Vai lá e se inscreva nos canais secundários. Muito obrigado a vocês que atendem o chamado. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você é cotista do MFI? Você entende os ciclos? Você entende direito no que você investe? Não existe investimento ruim, não existe coisa ruim, tá? De novo, eu tenho que falar a verdade, na minha opinião. A gestora melhorou muito os seus relatórios. Se tá ruim agora, e eu digo que melhorou muito, é porque era muito, muito, muito ruim. Tem muito a melhorar ainda, na minha opinião. Mas pelo menos tem melhorado um pouco mais a comunicação com o cotista, apesar de lento, apesar de falho. Hoje eu consigo saber o que está sendo as despesas do fundo, que antes não dava, tá? E pelo que eu calculei uma vez, baseado somente em outros informes mensais, informes trimestrais lá, as taxas estavam altíssimas, mas por diversos fatores, eu optei por não investir mais em setor de desenvolvimento. Isso é meu ponto de vista, tá? Se você entende muito sobre isso, aí para você o risco é menor. Como eu entendo muito pouco, eu não entendo direito esses ciclos, eu não entendo direito de construção, eu não entendo direito de mercado, eu prefiro ficar de fora do setor de desenvolvimento. Hoje eu prefiro não investir mais nesse setor. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos aí, que é a nossa meta agora. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar financeiramente, quiser nos ajudar a tentar tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal. Muito obrigado, Luiz Natalino aí, que ajudou a gente. Obrigado de coração. E David, tá aí, David ou Davi, né? Está aí o vídeo para você. Espero que tenha ajudado de alguma forma, apesar de eu não saber quase nada, né? O relatório deles, se você se interessar, eu sugiro que dê uma lida nele aí com calma, mas o grosso que daria para trazer aqui para vocês são essas informações. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos.
Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.